Olá, signo de Peixes, sejam muito bem-vindos à sua leitura para o segundo semestre de 2025. Vamos conversar através do tarô, quais são os acontecimentos, o que o segundo tempo de 2025 reserva para você. Bem, é o primeiro vídeo para vocês aqui no canal, tá? O canal é novo, é o primeiro vídeo que eu faço para vocês e desejo sinceramente que ele possa ser um vídeo que traga a vocês as respostas que vocês precisam, tá bom? Você está com Conexão Divina, eu sou o Leandro Costa e aqui trago leituras de signos, outros formatos, algumas coisas mais ligadas à prática espiritual. Vamos iniciar a leitura, lembrando que é uma leitura coletiva, é uma leitura para um tempo específico, então caso você sinta vontade, salve o vídeo para você ir acompanhando os eventos. É importante você também olhar o teu ascendente e a tua lua, tá? Esses signos também são complementares ao que vamos conversar aqui. Bem, o oráculo já foi previamente embaralhado, vou dar só mais uma repassada aqui e já inicio a sua tiragem, signo de peixe. Muito bem-vindo. Se você chegou aqui, acredito que não foi por acaso. Entre tantos vídeos no YouTube, você encontrar o meu, nossos caminhos se cruzarem, acredito que há um propósito aqui. Que o universo agora me traga clareza sobre o coletivo de Peixes nos próximos 6 meses. Já caiu uma carta aqui, eu vou deixar aqui separada. Primeira carta de vocês foi aqui o Rei de Paus. Bem, já fala de um momento de estruturar a sua motivação, estruturar os teus objetivos, estruturar aquele fogo interno que é quem traz os caminhos abertos, que é quem traz os resultados à nossa vida. É como se o oráculo estivesse dizendo que você tem poder sobre o teu estado de espírito, e esse estado de espírito incendiado, esse fogo interno de desejo de atingir objetivos, é o combustível que você deve alimentar para chegar aos teus desejos, teus sonhos, suas realizações, tá bom? A segunda carta de vocês é a carta do... Tá legal essa leitura. Aproveita e dá uma olhada. Não, deixa. Olá, signo de Peixes, seja muito bem-vindo à leitura de vocês para o segundo semestre de 2025. Bem, o primeiro tempo do ano passou, né? Vamos para o segundo tempo, vamos ver o que é preciso alinhar para que os objetivos sejam alcançados, o que precisa aperfeiçoar. Para quem chegou aqui a primeira vez, você está na Conexão Divina. Eu sou o Leandro Costa, trago aqui leitura para os signos, trago práticas espirituais, trago também leitura de 3 opções. Sinta-se em casa, sinta-se em paz, sinta-se acolhido, sinta-se imerso na luz. Bem, é uma leitura coletiva, né? Pode ser que ela não ressoe 100% com a sua energia, porém esse é o primeiro vídeo para o signo de Peixes aqui no canal, e acredito que entre milhares de vídeos do YouTube, se o universo trouxe você até aqui, fez com que nossos caminhos se cruzassem, algum trecho dessa leitura tem algo para conversar com você. Tá bom? Vamos iniciar. Eu já deixei o oráculo previamente embaralhado e nós vamos iniciar a sua leitura. Coletivo de Peixes, segundo semestre de 2025. Universo que vai se manifestar na vida dos piscianos no segundo semestre de 2025. Vamos lá. Primeira carta de vocês, temos aqui um Rei de Ouros. Começamos com uma carta muito boa, né? O Rei de Ouros fala de você organizar as suas finanças, de atingir metas ambiciosas relacionadas ao teu universo financeiro. Fala que nesse ciclo que se inicia no segundo semestre do ano, é o momento que você vai conseguir botar a tua vida financeira em ordem. Se você já está com a tua vida financeira numa fluidez positiva, indica expansão, indica que o teu reinado a nível material, ele tende a se consolidar ainda mais. O Rei de Ouro é sempre uma carta que convida, caramba, hein? Que maravilha, 10 de ouros. Bem, estamos aqui num universo muito ligado ao campo financeiro, né? Rei de ouros, 10 de ouros,
fala muito de criar bases sólidas para o futuro, de ter o suficiente para prover tanto as suas necessidades quanto o teu entorno, quanto as pessoas que você ama. Eu vejo você conduzindo a tua vida financeira com muita maestria, com muita sabedoria. Certamente, um grupo de vocês vai estar buscando conhecimentos sobre formas de manifestar abundância na vida, tanto em contextos espirituais, né, práticas espirituais que alinham vibracionalmente ao universo da prosperidade, quanto também conhecimento de finanças mesmo, prático, né, conhecimentos sobre educação financeira. Mais uma carta de dinheiro para vocês. A Rainha de Ouros falando dessa receptividade, dessa abertura para conhecimentos que envolvem a vida financeira. Bem, nós temos o casal de ouros aqui, nós temos condições de poder suprir a necessidade daqueles que se encontram ao entorno. Você abriu com uma tiragem muito forte, você trouxe o rei e a rainha de ouros, ainda trouxe o 10 de ouros. As cartas mais poderosas do naipe da terra apareceram na sua leitura. Raríssimo isso acontecer, signo de peixe, raríssimo. Então eu vejo realmente que aqueles que chegaram aqui vão estar com um portal aberto muito forte para a prosperidade. É importante que você não permita que crenças limitantes sabotem esse sistema. Independente do cenário que você está vivendo, se você chegou aqui, eu acredito que o universo está querendo te dizer justamente isso, que as oportunidades estão aí e que você precisa apenas, eu diria que abraçar, sem autossabotagem. Vamos ver o que mais. Teu dia a dia, teu trabalho, como é que vai estar a rotina do signo de peixe nesse segundo semestre. Com relação ao trabalho, ao dia a dia, eu vejo aqui uma certa preocupação com relação ao futuro. Eu vejo vocês preocupados com relação ao futuro. Mas é sempre importante ressaltar que o 9 de espadas, em sua grande maioria de vezes, ele é uma preocupação, ele é uma ansiedade, ele é um estado de espírito, de perspectiva negativa, que não costuma se manifestar na intensidade que se sofre antecipadamente. Então é como se aquele medo que você tem demasiado, que aquele sentimento de que algo ruim vai acontecer, vai ter um desfecho negativo ou uma cobrança muito grande sobre você, não acontece na intensidade do quanto você sofre antecipadamente. O Cavaleiro de Copas fala justamente de surgir pessoas que tornam o ambiente mais leve, que tornam o momento mais tranquilo, que tem um certo posicionamento de empatia. E aqui também sugere a você ter esse movimento de protagonismo, de trazer para si a responsabilidade. Aqui nós temos a nossa querida Rainha de Espadas na sua leitura, dentro dessa área de trabalho, de rotina, vai falar de você ter uma postura amistosa para poder superar cobranças e, ao mesmo tempo, fala de estratégia, de estar receptivo a adotar uma nova postura. Eu diria que é uma postura mental, em cima de uma estratégia, como se fosse, ao mesmo tempo que esse lado da empatia, ele tem a ver também com esse lado estratégico, tem também a ver com você se ver diante de situações onde você vai ter que se distanciar emocionalmente. Isso pode te incomodar um pouco, porque você vai sentir como se você não estivesse sendo autêntico, autêntica, verdadeiro, mas se faz necessário esse posicionamento nesse momento, tá? De agir com uma certa astúcia, uma certa sagacidade, uma capacidade de dominar os teus impulsos. Vamos ver aqui mais. Quero ver o campo afetivo de peixes dentro desse segundo semestre. Primeira carta de vocês para o campo afetivo. Aqui a gente tem um 9 de paus, né? Falando de muito esforço, falando de pessoas que de repente estão dentro de um relacionamento e que esse relacionamento está gastando muito a tua energia. Sabe aquela figura, você certamente já viu aqui no YouTube, um gráfico onde aparece uma pessoa subindo uma rampa, subindo uma ladeira, carregando uma bola pesada? É isso que eu vejo aqui, como se
manter esse relacionamento fosse carregar um grande peso, tá? Existe aqui um rei de espadas que, ao mesmo tempo que fala de uma certa postura que se mostra indiferente da outra pessoa, como se você já tivesse ferido muito, já tivesse machucado muito e continuasse tentando, e eu do outro lado você visse uma pessoa fria, uma pessoa que não reconhece, uma pessoa que não valida todo o teu sacrifício e que ao mesmo tempo ela começa a ser uma espécie de catalisador para você também começar a agir dessa forma. É você começar a olhar e dizer, não, peraí, eu estou fazendo tanto e a pessoa está fria, está indiferente, eu vou passar a ser indiferente com ela também. Eu vou passar a não me esforçar tanto, eu não vou mais renunciar. Claro que a gente está falando para pessoas que estão dentro de um relacionamento, né? Depois eu vou tirar 3 aqui para quem está fora de um relacionamento. Mas eu vejo nesse período esse entendimento. E por mais que seja surpreendente, a partir do momento que você toma esse posicionamento mais estratégico, as coisas mudam. É como se você parasse de agir totalmente levado pelos teus sentimentos e você começasse a entender como a pessoa funciona e através dos gatilhos você começar a trazer a relação para um campo onde fica mais confortável para você, e a partir daí, do momento que você já não entrega tanto quanto a pessoa está habituada a receber de você, ela começa a mudar o comportamento dela. Ela começa a olhar as coisas de uma outra forma. E o 2 de copas vai falar dessa postura de querer se aproximar, de querer meio que reconciliar, de querer resgatar um cuidado que teve anteriormente e que você de repente impôs um limite, porque o rei de espadas, ele está com a espada em punho, né? A gente antes tem o nosso 9 de paus, falando da pessoa ferida, da pessoa cansada, da pessoa que luta muito e que decidiu nesse rei de espadas também pôr um limite. Decidiu se distanciar emocionalmente para poder colocar cada coisa no seu lugar, para poder preservar a sua integridade, né? Então, esse movimento teu, ele tende a fazer uma diferença muito grande, fazer com que o outro lado comece a ter um interesse de se aproximar, um interesse de resgatar um cuidado que você ofereceu ele tempos atrás. Agora, para quem está fora de um relacionamento, a sua primeira carta é o mago, né? O mago é uma carta que fala desse universo de se movimentar. É muito provável que você esteja, de repente, querendo dar um novo passo na tua vida afetiva, querendo começar uma nova jornada, mas está esperando o momento certo, ou está esperando a pessoa certa. E o mago vem dizer para você que o momento é agora, que você já tem tudo o que você precisa. Talvez você precise de um pouco mais de fé, de conexão espiritual para te apoiar. Não que seja indispensável, mas para que você se sentisse mais seguro, mais segura em investir nessa área da sua vida. O que mais esse mago traz para a gente? Uma necessidade de fazer concessões, de fazer equilíbrio. Então, aqui a gente está falando de surgirem pessoas na sua vida, que eu percebo que surge, desde o momento que você direciona a sua atenção para isso, é o mago, né? Você direciona a tua atenção, se movimenta nessa direção. Eu vejo que surgem pessoas, mas você precisa fazer concessões, você precisa equilibrar, você precisa ter eu diria que essa sensibilidade, né, de identificar que a pessoa nunca vai ser 100% o que você espera, de que existem pessoas que precisam ser lapidadas. Então aqui o oráculo fala de não ficar esperando o momento certo e ao mesmo tempo, quando surgir alguém dentro do teu caminho que você percebe que essa pessoa tem os atributos que você busca, que essa pessoa tem uma afinidade, uma vontade de somar na tua vida, principalmente, a gente está no naipe de ouros, né? Principalmente a pessoa que tenha valores parecidos com os seus, crenças parecidas com a sua, é importante que você saiba equilibrar essa aproximação, essa convivência. Que mais? Vamos lá. Aqui, ó, o 10 de espadas. O 10 de espada fala que desse jeito você coloca fim em uma dor, fim em uma etapa da tua vida que te feriu muito.
É como se você estivesse precisando de alguém na tua vida. Precisando não é a palavra ideal, não, né? Nós somos completos, nós não precisamos. É como se fosse bom ter na sua vida uma pessoa para que essa pessoa pudesse libertar você de uma dor antiga, de algo que ficou lá atrás. Sabe quando de repente só um amor cura o outro? Eu vejo bem assim. Para superar algum tipo de dor, uma outra pessoa seria bom. Mas hoje você está preparado, está preparada para isso. Tempos atrás, se você fizesse esse movimento, certamente acharia uma pessoa com as mesmas características daquela que te trouxe sofrimento. Mas hoje não. Hoje a carta do mago fala que você tem condições. E ter alguém hoje na tua vida seria uma validação dessa reconstrução que aconteceu dentro de você. Vamos pegar agora aqui conselhos espirituais. Você já se inscreveu? Já deixou aqui teu like? Está gostando da leitura? Desejo que sim. Vamos lá? Vamos pegar a parte espiritual de vocês. Primeira carta, nós temos a celebração, né? Nós temos aqui o 3 de copas. Segunda carta para vocês, o nosso querido 5 de ouros. E depois nós temos um 6 de copas. Bem, o que eu percebo aqui para você no campo espiritual é o seguinte: alguma prática espiritual ou grupo espiritualista que me parece que pode ser uma prática que você desenvolve ou um grupo que você faz parte, que as coisas perderam um pouco do senso de, eu diria, de responsabilidade, de sacralidade, como se tivesse se transformado em uma espécie de confraternização somente, mas que perdeu um pouco da essência do sagrado. E isso tende a trazer um preço ruim, que é o 5 de ouros. Isso tende a, em algum momento, ser exposto o quanto é frágil essa prática ou esse grupo. Aqui é muito importante que essa visão espiritual sua, esse caminho espiritual seu, ele tenha uma reflexão com relação ao passado. Eu vou dar um exemplo para ser mais claro. Pensa hoje, por exemplo, um templo protestante onde o pico do culto ele é justamente a hora da música e tal. Pô, é bacana, é bonito, mas o sagrado não é só isso. A parte do estudo é mais profunda. Se a gente leva esse contexto aí para um templo de Umbanda, também é a mesma coisa. Se aplica a mesma regra, sabe? Um grupo espiritualista kardecista também é a mesma coisa, como se a confraternização tivesse sendo mais significativa do que propriamente o compromisso de estar dentro de um espaço sagrado para conhecimentos elevados. É sobre isso. E aqui, quando a gente leva isso, Leandro, eu não tenho nenhuma religião, eu faço as minhas práticas de forma autônoma em casa. Então veja se você não está muito envolvida com desejos materiais e está perdendo a conexão mais sincera, mais singela, sabe? De repente você está buscando muito apoio para as suas questões mundanas e está esquecendo que ali é um local de elevação de valores, de conexão verdadeiras, de conexões que vão tornar você um ser humano melhor, tá? Vamos agora tirar duas cartas aqui, é o seu conselho, vamos lá? Primeiro conselho para você é o 7 de paus, que fala sobre você ir à luta, fala de você colocar para o mundo os seus talentos, fala de enfrentar os desafios e vencer. O 7 de paus é uma carta que fala de ir adiante, de mostrar, dar cara ao mundo, sabe? De enfrentar os desafios e ao mesmo tempo fala que você também tem muitos talentos, tem muitos atributos para superar as adversidades e atingir seu objetivo. Então, o primeiro conselho é para você colocar esses talentos em movimento, confiar em você. E o pajem de copas fala de um processo de renovação dos seus sentimentos.
E não é só sentimento no sentido amor a dois, amor romântico, não. Eu vejo que é um processo de renascimento na tua maneira de interagir emocionalmente. Bem, fechamos a sua leitura. Uma leitura super agradável, uma leitura muito gostosa de fazer, até porque, né, abriu com uma tríade de ouro aqui fantástica. E eu desejo que todas essas bênçãos se derramem em sua vida. Fraterno abraço, nos encontramos em breve.